Oi pessoal, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez. Bom, na aula anterior que você assistiu, nós começamos a falar sobre a embriologia. Vimos ali os tipos de, os processos de desenvolvimento ali, né? As semanas, o que cada coisa vai desenvolvendo no indivíduo. Vimos então que agora você calcula como semanas e não como meses, né? Porque você sabe que cada semana vai acontecendo ali alguns eventos, né? Por exemplo, na 12ª semana já tem uma formação quase que total, e é na 12ª semana quando você vai fazendo os exames para descobrir se tudo ali está dentro da formação correta. Tamanho de crânio, cérebro, coração, mão, ossos e toda essa coisa, né? E aí você continuou, a gente continuou ali vendo ali o desenvolvimento, né? Até o processo de nascimento entre 38ª e 41ª semana. Depois nós falamos a respeito dos tipos de óvulos e chegamos até o momento da segmentação. Então a segmentação vai estar formando o quê? Realizando mitose, produzindo estruturas com células iguais, que é a mórula e também a blástula. Então vamos lá, ó. Essa daqui é a imagem que nós vimos na última aula. O processo de segmentação vai sendo formado, né, vai sendo realizado e forma aqui primeiramente a mórula. Bom, então o que seria a mórula? Deixa eu passar aqui primeiro, ó. A mórula, ela é um maciço de células, então ela vai ser uma quantidade maciça de células, tanto dentro quanto fora vai estar cheio de células, porque isso aconteceu na mitose. Bom, o que tem de interessante aqui nessa mórula? Bom, essa mórula, por incrível que pareça, cada uma dessas células vão se diferenciar depois, formando todos os nossos tecidos. Mas é justamente essa mórula que ela, por algum motivo, ela pode se dividir e formar aqui os que nós conhecemos como gêmeos. Bom, afinal, como que ocorre a formação de gêmeos? Bom, ela pode ocorrer de duas formas. A formação de gêmeos bivitelinos ou gêmeos fraternos, ou aqueles gêmeos que geralmente não são muito iguais, né, podendo até ser de sexos diferentes. E os gêmeos univitelinos ou os gêmeos idênticos, que são aqueles que têm uma semelhança muito grande. Bom, se os gêmeos eles são bivitelinos, eles vêm de vitelos diferentes, eles vêm de óvulos diferentes. Então o que acontece? A mulher ela vai pôr 2, 3, 4, ou seja lá quais são a quantidade de gêmeos ali, né? E aí ela vai pôr esses óvulos e os milhões de espermatozoides são eliminados no momento do ato sexual, vão chegar até esses óvulos e vão fecundar. Então, se a gente estiver falando de apenas dois irmãos, apenas gêmeos, né, nós temos ali dois óvulos e dois espermatozoides, formando então duas placentas, duas bolsas amnióticas, aquela que estoura e todo mundo fica apavorado, dois cordões umbilicais, são duas pessoas em desenvolvimento. Agora, pode acontecer desses gêmeos univitelinos virem muito semelhantes? Podem, tive vários alunos já que são gêmeos idênticos e quando você vai perguntar, não sou idêntico não, professor, a gente é bivitelino, a gente é de óvulos diferentes, espermatozoides diferentes, mas nossa, vocês são tão iguais, isso acontece. Agora o gêmeo univitelino, tem muita gente, muito aluno que se confunde, ele fica assim, não, gêmeo univitelino já sei, é quando ocorre dois espermatozoides no óvulo. Gente, não tem como acontecer isso. Por quê? Porque o espermatozoide tem 23 cromossomos e o óvulo 23. Então, quando os dois se juntam, vão formar o quê? Um zigoto com 46 cromossomos, né? Então não tem como ter um indivíduo com 69 cromossomos, isso não é viável. Então os gêmeos idênticos, univitelinos, geneticamente idênticos, eles vêm de um óvulo e um espermatozoide. Quando eles se juntam e entram em segmentação e chegam no momento da mórula, por algum motivo essa mórula se divide em duas mórulas, formando aí o quê? Dois corpos. Eles estão participando da mesma bolsa, utilizando a mesma placenta, né? Mas com cordões umbilicais diferentes.
Então, eles vão ter diferença no quê? Na digital, às vezes um nariz, um queixo, que vai fazer a gente conseguir diferenciá-los. Mas eles são geneticamente idênticos. Se você pegar o irmão 1, num crime e ele deixou sangue, você vai lá, faz o exame de DNA. O que acontece? Os dois acabam sendo investigados porque ambos têm o DNA igual. Tá? Então isso eles são geneticamente idênticos, mas a diferenciação de digital e algumas outras aparências, isso acontece. Outra coisa sobre a mórula ela pode ser considerada também uma célula-tronco, né? Por que uma célula-tronco? Uma célula-tronco é uma célula que geralmente ela vai formar uma outra célula totalmente diferente dela. Né? Então você vê aqui, por exemplo, nessa imagem aqui, nessa representação, que são todas células iguais. E ela vai formar todas as células do organismo. Então, assim, durante algum tempo, algumas pessoas quiseram aí estudar e produzirem células tronco humanas, né? Para com que pudessem ser manipuladas e produzir, quem sabe, uma medula, né, espinal de uma pessoa que está paraplégica, tetraplégica, produzir pele talvez para restaurar pessoas que foram queimadas. Então, claro que a mórula, elas são células que podem produzir todas as células do corpo do indivíduo. Mas como biólogo, eu entendo que a partir do momento de fecundação, nós já temos o princípio de uma vida. Né? Então, embora a ideia de produção para muitos benefícios é contagiante às vezes, mas ao mesmo tempo você dá uma freada a hora que você vê, não, peraí, isso daqui se unir óvulo e espermatozoide, mesmo que seja fora do corpo, em laboratório, isso daqui ele pode gerar uma vida. Então acaba deixando a gente ali um pouquinho confuso, mas como biólogo sou a favor da vida, então creio que a união disso vai formar vida e essa vida precisa ser continuada, tá bom? Bom, a partir do processo de mórula, nós partimos para o segundo processo, que é o processo da blástula. O que acontece na blástula? Ainda está acontecendo a segmentação, ainda está acontecendo aqui as células produzindo mitose iguais, né? Mas agora o que acontece? Em vez daquele maciço de células, que eram todas cheias dentro e fora, né? Essas células agora elas começam a migrar para as extremidades, como você está vendo na imagem. Então começa a ficar oco, como se fosse essa bolinha de basquete aqui. Dentro dela é cheia de ar. Então o que acontece? Uma bolinha maciça, por exemplo, eu tenho aqui uma bolinha de massinha, ó, tá vendo? Meu filho deixou aqui. Essa bolinha de massinha, ela tá o quê? Toda maciça, tem massinha tanto dentro quanto fora. Já essa bolinha aqui, ela tem o quê? Ela tem ar dentro, ou seja, é como se essa bolinha fosse a blástula. Ela vai, as células vão para as extremidades. Então ela forma um tipo de tecido em volta que a gente está denominando aqui na imagem como blastoderme. E o espaço interno, oco ali dentro, a gente chama de blastocele, tá? Que seria esse espaço aqui. Tá, mas professor, por que esse espaço ele precisa existir? Esse espaço ele precisa existir para que aconteça o próximo evento, que é a gastrulação, que é quando vai ter a formação do intestino. Então, na próxima aula, a gente vai estar falando sobre a gastrulação e a formação ali das primeiras características, dos primeiros tecidos que vão formar futuramente o sistema digestório. Beleza? Espero que tenha sido válida a aula de hoje. Um grande abraço, bons estudos e até mais.